EducaPod, o podcast do Estúdio Federal no ar. Boa noite, tudo bem com vocês? Quem está falando é o Samuel Germano, eu sou representante aqui do Estúdio Federal no ar e hoje a gente começa um novo quadro do EducaPod, que é o novo quadro que vamos ter aqui no nosso estúdio. E o tema de hoje é muito importante, é o tema meio ambiente e sustentabilidade, e eu não me faço sozinho, me faço acompanhado dos professores Lúcio e da professora Mônica, que é professora de Física, e o professor Lúcio é professor de Geografia. E também estou acompanhado dos alunos do EJA, a Camila e o Daniel. Mas eu queria que cada um se apresentasse, cada um falasse um pouquinho sobre você mesmo. E conforme eles forem falando, a gente vai desenvolvendo no podcast. Meu nome é Camila, sou estudante do EJA, integrado com técnico em administração. Meu nome é Daniel, me sinto privilegiado em participar aqui do EducaPod. Sou Lúcio, professor de Geografia aqui do campus. Espero conseguir contribuir com o tema de hoje. Eu sou a professora Mônica, sou professora de Física aqui do campus. E para a gente começar esse podcast, a gente vai falar sobre meio ambiente, que é um tema muito atual que está acontecendo no nosso mundo, não só no Brasil. Principalmente com o passar dos anos, depois da pandemia, depois dessas todas as devastações que nós tivemos, principalmente no Brasil. E a gente quer falar sobre o desmatamento e as extinções de espécies que aconteceram com essas devastações. A principal que a gente viu foi a do Rio Grande do Sul, que é a mais atual. E eu queria que os professores falassem um pouquinho sobre isso. E alguns dados que eu queria trazer é que o relatório anual de desmatamento e a Agência do Brasil indicam que no ano de 2023 houve um crescimento do desmatamento em 5 dos 6 biomas brasileiros. E isso impressiona, porque de 6 biomas, 5 houve desmatamento, sendo mais desmatado a Amazônia, que é o nosso maior bioma. E estima-se que a Amazônia totalize 8 árvores desmatadas por segundo. E eu queria saber o que os professores têm a falar sobre isso e qual a pergunta que vai ser feita pelos nossos alunos para eles. Me chamou bastante atenção, Samuel. E professores, quais impactos observamos sobre o solo e o clima desses locais? Bom, primeira coisa que a gente tem que entender aqui, só para ficar claro, é que quando a gente fala de desmatamento, a gente está falando de um processo, né? Então, a gente não tem, quando a gente fala assim, a Amazônia é o bioma mais desmatado no Brasil hoje, porque ele era o mais protegido até então. Então, o processo de retirada de vegetação, né, de perda de animais, está mais intensificado agora. Mas no passado recente que a gente tem, né, no passado da nossa história, a gente tem principalmente a Mata Atlântica, que está praticamente extinta, tanto que ela é considerada um hotspot. O que é um hotspot? É um bioma que está em vias de deixar de existir, né? Então toda a sua riqueza de fauna, de flora, está se perdendo aí, né? Então só para deixar clara essa primeira diferença aí entre o desmatamento, que é um processo, né, e as áreas que já foram perdidas. Então tem alguns biomas que podem não estar sendo mais desmatados porque já praticamente não existem, né? Então, sobre isso, né, dito isso, você perguntou sobre o solo e o clima desses locais. Então, para a gente entender melhor, a Mata Atlântica e a Amazônia, por exemplo, elas fazem parte de florestas tropicais. Em inglês, eles explicam bem o que significa isso para o clima. São as rainforests, que é floresta de chuva, né? Então, qual que é a função de um bioma como a Mata Atlântica e de um bioma como o bioma amazônico? É trazer a umidade que está presente no solo para a atmosfera através da evapotranspiração, que é um processo natural de perda de troca de umidade com a atmosfera. O clima do centro-sul do Brasil, ele é muito afetado pelo que a gente chama de rios voadores, né? Que é toda essa umidade que é produzida na Amazônia e ela desce por todo a América do Sul e chega aqui até o sudeste e o sul do Brasil. Então, quando a gente tem a perda de árvores, quando a gente tem a perda desse material, dessa vegetação, a gente tem um problema muito sério na conservação do clima, né? Porque o clima ele é feito de fluidos, né? Fluidos atmosféricos, de
de ar, e a circulação de ar é que mantém as condições climáticas no mundo, né? Então, quando você tira a vegetação, você interfere diretamente no clima, tanto local quanto regional, em biomas muito grandes como o amazônico, até no clima global. Esse é um primeiro ponto. Sobre o solo, dependendo da região, a gente vai ter diferentes tipos de solos. Então, por exemplo, por que a Mata Atlântica já foi muito desmatada? Porque ela está num solo extremamente rico, que é um solo fruto de uma erupção vulcânica, nos períodos primordiais geológicos lá, que é um solo rico em minerais, né, um derramamento basáltico, e isso é muito bom para a lavoura, né? Por isso que no Brasil, em se plantando, tudo dá, porque a gente tem um solo próprio, né, para vários tipos de lavoura, e aí a gente usou para cana-de-açúcar, para a produção de laranja, né, para a produção de café. Então os ciclos econômicos do Brasil estão muito ligados à capacidade produtiva desse solo. Mas diferente da Mata Atlântica, na Amazônia, por exemplo, a gente tem um solo que ele é mais arenoso. Então, se a gente observar o relevo da região, ele é um relevo mais plano. Por isso que os rios eles vão fazendo muitas curvas, porque quanto mais inclinado a gente tem o relevo, mais reto é o rio. Quanto mais plano a gente tem o relevo, mais curvas ele vai fazendo, porque ele vai buscando um caminho para chegar do ponto mais alto para o ponto mais baixo, né? E nesse processo, ele vai levando muito material erodido, muita areia. Então, o solo da Amazônia é um solo muito arenoso. Por que a gente não percebe esse solo arenoso como um solo frágil hoje? Por conta da própria Amazônia. Então, a gente retira esse material, né? Todo esse material biológico. Então, árvores mortas, plantas que caem, vai criando todo aquele material... Sedimento, né? O sedimento vem da rocha, ele vai criando um humus, né, ali, vai criando material orgânico que vai se decompondo. E é isso que alimenta a floresta, né? Então, quando a gente retira as matas, a gente tem um solo, nessa região, um solo pobre. Então, a gente acelera um processo que pode ser pior do que a gente imagina, que é o de desertificação. Então, onde a gente tem uma rainforest, a gente pode ter um deserto no futuro. Eu queria complementar, o Lúcio estava falando, né? E assim, a gente tem que entender um pouquinho que a preservação ambiental é muito recente na história da humanidade, né? Então, eu me recordo, na época da Revolução Industrial, por exemplo, o homem poderoso era o homem que mais desmatava, era o homem que mais conseguia submeter a natureza aos seus desejos, né? Então, essa compreensão de que preservar o meio ambiente é preservar a própria qualidade de vida da humanidade, isso é muito recente. Talvez por isso é que agora que a gente esteja, talvez enquanto humanidade, se dando conta disso, né? Então, e mesmo assim a gente percebe uma resistência muito grande por parte da sociedade, né? Porque são outros valores que às vezes são colocados muito mais fortes do que a própria preservação. Então o lucro é muito importante o tempo inteiro, né? E essas são coisas que a gente tem que pautar, né? Eu me recordo que na faculdade eu li um livro que chamava O Homem e o Mundo Natural. Então eram relatos da época quando estava começando a Revolução Industrial, né? E eram relatos em que eu fiquei muito assustada, porque as pessoas da época falavam assim: olha que maravilha, olha como eu sou poderoso, eu matei tantos animais hoje, eu derrubei tantas árvores hoje. Então aquilo naquela época era visto como muito bom, né? Porque tinha-se muito para matar, tinha-se muito para destruir, né? E com o passar do tempo, essa mentalidade está mudando. Então a gente percebe que não é esse o caminho, é um outro caminho que tem que ser criado, né? Só para completar a fala do Lúcio. Tá? Só para aproveitar também essa fala. Então, assim, por que não é só que muito tinha para ser feito, né? Muito tinha para se desmatar e para matar, mas a capacidade que se tinha de fazer esse desmatamento, ele era muito menor, né? Então, com uma serra, né? Você consegue desmatar lá uma árvore em algum momento. Agora, com muitas pessoas, com muitos tratores, você desmata um campo de futebol em 1 hora, que é mais ou menos a capacidade que a gente tem. Então, a capacidade produtiva, a capacidade tecnológica que a gente tem de destruição, ela faz com que a gente enxergue os problemas, né?
Porque, de fato, se você vai lá com um machado, derruba uma árvore, até você conseguir voltar naquele lugar que você derrubou aquela árvore, provavelmente já tem outro lugar. Então isso não era uma preocupação, porque existia abundância e existia um desenvolvimento tecnológico que também não dava conta de ver essa nossa capacidade destrutiva. A professora Mônica citou, e o senhor citou a Revolução Industrial, essa criação dessas máquinas, que foi esse processo que o Brasil passou. Só que eu acho que isso vem de antes, né? Eu acho que quando o nosso país foi colonizado pelos portugueses, a gente sabe que houve aquelas capitanias hereditárias, onde houve aquela divisão e os índios meio que se espalhavam pelos lugares e os portugueses também se espalhavam. E eu acho que isso também interveio na forma que o nosso país foi desmatado. Acho que, conforme o tempo for passando, como a gente criou... São Paulo foi criado uma colonização, o Rio de Janeiro foi criado uma colônia, e a gente ficou muito nessa parte do litoral, e depois a gente foi subindo ali para Bahia, que foi a criação, foi o café, a cana-de-açúcar, e isso também causou mais desmatamento, porque o português, quando ele chegou, ele olhou para toda essa fauna e essa flora que a gente tinha e se impressionou, e querendo ou não, isso se enraizou no cérebro dos que depois deles vieram, né? Tem bastante a ver isso, porque a forma como a gente lida com o meio, ela é uma construção cultural, né? Então, a gente tem sociedades que lidam com o meio de uma forma que ela depende da floresta em pé. E a gente tem, né, uma disputa hoje, que é uma disputa ideológica, uma disputa em torno de como se pode ganhar mais dinheiro, debatendo, será que a gente consegue lucrar mais? E aí é só por isso que a floresta ficaria em pé. Com a floresta em pé, ou seja, com plantas que têm capacidades medicinais, com animais peçonhentos que podem ajudar em tratamentos ou em cosméticos, em desenvolvimento dermatológico, enfim, uma série de possibilidades que a gente não conhece, né? Então, se um dia vocês ouvirem alguém falando nessa disputa, será que a floresta ela dá mais lucro em pé do que deitada? A questão é, será que a gente lucra mais cortando madeira e fazendo móvel? Ou será que a gente lucra mais conhecendo a biodiversidade e extraindo dela substâncias e produtos que a gente ainda não conhece, né? E de fato, né, como é uma construção cultural, quando a gente tem, e isso vale para outros campos da sociedade também, essa mentalidade de vir, tirar tudo que tem de riqueza e depois ir embora, a gente se mantém essa visão de curto prazo do progresso brasileiro, né? Então sempre, o que eu posso fazer agora para ter lucro amanhã e depois eu penso no que eu faço. Difícil a gente ter um projeto de longo prazo em qualquer área. Que pense assim, vou fazer um pouquinho agora, porque isso vai dar um retorno, isso vai me criar uma base boa para ir numa determinada direção, né? Como eu introduzi sobre os portugueses, a gente falou dos índios, falou como essa distribuição no nosso país a partir da colonização, e o professor falou como isso afetou até o nosso olhar cultural sobre a floresta, sobre realmente tirar para me favorecer, mas tirar agora e não esperar para me favorecer depois. Um dos temas que estava proposto para o podcast era o racismo ambiental. E um exemplo daquilo que a gente chama de racismo ambiental é a situação da comunidade indígena Yanomami, que é aqui no Brasil. E os alunos, eu acho que eles separaram algumas perguntas sobre esse tema. Como o racismo ambiental se coloca nesse caso? Olha, antes da gente entrar no tema do racismo ambiental, é importante a gente entender o que é o racismo e como ele aparece nos dias de hoje, né? Primeira coisa, a gente não tem a divisão de raças biologicamente entre os seres humanos. Então a ideia de raça e daí o racismo, ele surge por um contexto histórico, né? Então quando os portugueses estavam ampliando os seus domínios territoriais e precisavam de mão de obra,
eles levantaram a hipótese, né, ou um dogma, podemos dizer assim, de que os negros africanos eles eram uma sub-raça. Então eles criaram ideologicamente uma categorização que não existe de raça para falar que existem povos que são privilegiados e, portanto, têm o direito de explorar outros povos que são sem privilégios, né, da questão humana. Então, entendendo isso, a gente consegue entender que hoje o racismo ele é uma construção cultural. Então, quando a gente vai falar de racismo, a gente tem que entender que a gente está falando de uma população, né, principalmente de pretos, pardos e indígenas, que tem, ao longo da história, sido colocados à margem da sociedade em situação de desfavorecimento social, certo? Então, aí a gente pode começar a entender a ideia do racismo ambiental. Então, por exemplo, os Yanomamis, né, para sua sobrevivência, como a gente estava dizendo antes, tem uma relação com o meio que ele é muito diferente da que a gente tem dentro da nossa cidade. Qual que é a nossa relação com o meio? Vamos destruir tudo que tem de meio ambiente, vamos construir, concretar, asfaltar, e aí eu estou construindo um outro meio, uma segunda natureza, como diz o Milton Santos, em cima desse lugar que antes era natural, né? E os Yanomamis têm uma outra relação, eles dependem da floresta tal como ela é, porque é dali que eles têm os seus rituais, têm sua cultura, buscam seus alimentos, têm seus meios de vida, sua sobrevivência. E aí quando a gente impossibilita eles, né? E aí a gente pode falar dos Yanomamis, a gente pode falar de vários outros povos espalhados pelo mundo, a gente pode falar dos negros, inclusive, né? Espalhados, que sempre foram historicamente deixados de lado pelo capital, né? Principalmente, não podendo se reproduzir sua força de trabalho, sua cultura, por conta de uma interferência externa, a gente está falando assim, olha, vocês são menores, então a gente pode destruir à vontade essa floresta aí, porque o minério que tem embaixo de vocês é mais importante do que a água que você bebe, que é limpa, do que o solo que você planta, que é limpo, do que os animais que vocês caçam, né? Então, vocês que se lasquem. É daí que surge a ideia de racismo ambiental, é você fazer com o meio de uma forma que você pegue os povos que são relegados historicamente e dificulta a sua sobrevivência. Tem outros casos, mas eu posso abordar mais para frente. Tá, então esse conceito de racismo ambiental, ele nasceu na década de 1980, né? Foi um professor da Universidade de Harvard que começou a construir esse conceito, né? Acho que é Franklin Jr. Ele que começou a cunhar esse tipo de questão. E a partir da observação, ele foi observar, né? As comunidades, algumas comunidades americanas, né? E é importante que o racismo ambiental não ocorre só com os povos indígenas, ocorre nas grandes cidades, né? Então, quando a gente vê, por exemplo, a falta d'água, tem algum problema de água acontecendo, mas tem uma certa população privilegiada em que a água potável da piscina da casa não falta, mas falta às vezes para um bairro de população mais carente, que geralmente é a população que não é branca, que não é rica, né? Então isso é muito complicado, porque quando a gente fala de racismo, a gente fala numa sociedade na qual as pessoas não têm os mesmos direitos. As pessoas têm direitos diferenciados por uma certa questão, que pode ser ligada à sua etnia, por exemplo, né? Mas quando você fala em racismo ambiental, os direitos de várias pessoas não são iguais, né? E isso é muito sério, porque é o ambiente onde a gente convive, onde a gente está, né? A água que nós utilizamos, o ar que nós respiramos, né? Isso é muito sério, porque que uns podem ter qualidade e outros não têm qualidade, né? Então essas são questões que nós temos que pensar na nossa cidade, né? Então nós tivemos aqui uma mesa redonda sobre políticas públicas e questão ambiental, né? E foi colocado nessa mesa redonda a criação de um incinerador na nossa cidade, né? Onde ele está queimando lixo e ele polui a nossa cidade, só que dá-se um outro nome para isso. Eu fico pensando a comunidade que mora em volta, né? Pode ter certeza que quem mora em volta e onde foi construído esse incinerador
não é um povo Sofre. privilegiado, ele sofre, né? E se a gente for lá olhar e pesquisar quem é esse povo que está sofrendo, né? Então essas são questões que a gente tem que colocar para o nosso lugar, né? Porque às vezes a gente coloca no macro e a gente não olha questões que são questões aqui que estão no nosso dia a dia, né? Isso também acho que vale a pena a gente refletir, tá? Sobre isso, só para fazer uma parte aqui, em São Paulo, né, o processo de urbanização foi muito marcado pelas indústrias no Brás. Então, os fazendeiros que tinham acesso ao dinheiro precisavam alimentar a sua produção, então precisavam produzir sacos para colocar o café. E aí precisavam importar essas sacas. Aí, para ficar mais barato, construíram umas indústrias, umas tecelagens e tal. Então é daí que vai nascer a indústria no Brasil. E ficou ali na região do Brás, porque era uma região de brejo, era uma região úmida, né? Já era, apesar de ser muito rica biologicamente, na época se tinha a ideia de que era meio que um lixão. Então, vamos ocupar essa parte aqui que ninguém quer para a indústria. Os operários iam morar lá perto. Então, no meio da fumaça, da fuligem, sem sol, porque os prédios eram maiores, um monte de gente junto e tal. Os ricos, que eram donos dessas empresas, eles iam morar numa área mais alta da cidade, ali perto da Consolação, que depois foi chamada de Higienópolis, que é a cidade da higiene, a cidade da limpeza, da saúde, né? Então, de fato, aí já mostra nos primórdios. Na época, esses conceitos nem existiam, né, como a professora colocou lá no início do século XX, mas já mostra bem claro como existe um meio ambiente das pessoas desprivilegiadas e um meio ambiente para as pessoas privilegiadas. Então, no momento em que dá uma inundação, como deu em Porto Alegre, a inundação atinge todo mundo do mesmo jeito. Não, os pobres vão perder suas casas humildes e não vão ter mais nada, né? E os pobres normalmente, né, a gente sabe que tem uma questão histórica racial aí, que está bem entrelaçado, e os ricos provavelmente vão pegar seus barcos, seu jet ski, seus helicópteros e vão para sua casa de campo onde não está inundado, né? Então a realidade ela é bem diferente, não é para falar que está todo mundo no mesmo barco, porque para uns tem motor e para outros vai batendo o pezinho atrás. É impressionante que quando a gente fala de racismo ambiental, a gente chega no racismo racial, né? Por conta dessa, que nem os professores, vocês falaram, por conta dessa cultura que foi criada, disso que estava ligado dentro do ser de cada um, que foi trazido a partir dos nossos colonizadores, é claro, e por aí foi. E uma das questões que foi levantada é porque a gente pode olhar assim e falar que isso é racismo ambiental. Tipo, realmente, qual a definição? Tipo, eu posso olhar e falar, pô, isso aqui é racismo ambiental. Quando a gente se utiliza dos recursos, assim, essa é uma questão interessante também de falar. Quando a gente olha para a natureza como um recurso econômico, a gente fala de recursos naturais, né? O que é o recurso natural? O que a natureza tem que me ajuda a ficar mais rico, a produzir uma coisa, a transformar um mineral em um metal, né? Isso é recurso natural. Então, quando a gente olha para a natureza como um recurso natural e coloca essa definição, né, de que as coisas estão para atender os interesses econômicos e não o contrário, a gente automaticamente subjuga todas as outras formas de relacionamento com o meio que não está baseado unicamente pelo lucro, né? Então, voltando para a história dos Yanomamis, quando a gente fala, olha, temos uma riqueza embaixo dos seus pés, pode ser produção de ouro, de bauxita, de um monte de coisa, não importa o que. Fala assim, não, vocês podem ir para outro lugar e eu vou explorar aqui e vocês vão continuar brincando lá de viver em outro lugar. Isso é racismo ambiental, porque você está colocando que a necessidade dele, que a história dele com aquele lugar, que aquela construção que ele teve de gerações e de gerações com aquele lugar, ela é praticamente um membro da família. A região ali, o lugar, ele não é só um espaço que você está explorando, como a gente tem na nossa cultura. Ele é um espaço que faz parte da minha cultura. Ele é muito diferente quando você olha dessa forma. E é quando você fala assim, olha, vocês não precisam ter o direito de ficar aí nesse canto específico, você está falando que a cultura dele é menor. Então, daí o racismo.
Por isso o racismo ambiental. Quem fala muito sobre isso é o Ailton Krenak, né? Ele é maravilhoso. Que ele falou numa das entrevistas dele com o Bial que quando a gente olha as coisas da natureza como recurso, como isso é parte minha, isso eu posso tomar, isso eu posso transformar em uma coisa que me sustenta, em vez da gente tomar isso como parte da nossa cultura, como parte do nosso ser, como aonde nós podemos viver e aproveitar disso, mas não para explorar, não para usar isso como recurso, não para usar isso financeiramente, mas para usar como algo que a gente pode aproveitar no deslumbramento, no visual, no aproveitar aquilo. O que aconteceu muito dele, o estouro da Ailton Krenak foi na pandemia, né? Onde as pessoas ficaram muito presas dentro de casa, o processo de urbanização já tinha acontecido, e a gente olhava pelas janelas, a gente via prédio em volta, prédio para um lado, prédio para o outro, a única coisa que a gente conseguia ver era uma televisão. Só que ele falou que para ele já foi diferente. Enquanto a gente dentro de casa estava olhando os prédios, olhando as paredes, ele estava olhando o rio, ele estava olhando os pássaros, estava olhando as árvores, e a gente vê como esse processo de urbanização, em vez de ajudar a gente a ser melhor como pessoa, tem na verdade piorado. Na pandemia foi uma prova viva de que isso complicou a gente. A gente ficou perdido porque ficou dentro de casa, vendo parede. Mas ele, como estava lá vendo o rio, o pássaro, quem dera a gente estivesse lá, né? Assim, esse documentário, né, que ele dá entrevista para o Bial, eu ia passar para a turma, né? Muito bonito, assim, não é longo, é A professora curto. Cássia passou pra gente. Passou? Ai, que bom, Cássia, porque toca a gente, né? A forma como ele olha o mundo, né? É outra relação dele com o meio ambiente. E eu conheci, quando eu estudava em Rio Claro, era na época mais ou menos de 1980, a gente estava lutando por várias coisas no país. Uma delas era a gente ter o direito de votar. E ele junto com outros indígenas também, eles começaram a caminhar pelo Brasil no sentido de que o direito desses povos fosse garantido na Constituição. E ele foi na universidade onde eu estava, sabe? E muito interessante. Então, é muito interessante você ter visto a luta ter resultado em um termo na Constituição, né, que não havia, né? Mas ao mesmo tempo essa luta tem que se perpetuar o tempo inteiro, né? E ele lúcido, e ele bem, né? Muito interessante. São outros valores, né? São outros valores. Me chama a atenção quando o Bial pergunta para ele: puxa, mas você podia ter sido eleito deputado federal, você podia estar lá na rampa do palácio, né? Eu falei assim, mas aqui é muito melhor. Olha a água, aqui eu estou muito mais feliz. Então é outra concepção que se tem, né? Forma de olhar o mundo, É uma né? outra forma de olhar o mundo, né? Então acho que isso é importante, né? Essas questões, eu acho que são questões, mais do que a gente refletir, a gente ter a percepção, o sentimento, a sensibilidade, né? Acho que isso é fundamental. Isso tem que ser trabalhado, né? A gente vem de uma cultura que é uma cultura do homem branco europeu. Essa impressão que eu tenho, né? A ciência é uma construção, é fruto, né, do que foi construído na Europa pelo homem branco. E isso tudo está impregnado, né, na nossa forma de ser. Então a gente tem que entender tudo isso, né? A gente às vezes não consegue. Abordando agora a poluição, que seria do ar e da água, e a degradação do solo, quais medidas poderiam ser feitas e qual impacto serve para tudo, né? Eu vou falar um pouquinho do lixo. Posso, Lúcia? Eu vou falar um pouquinho? Então, quando a gente fala da poluição do solo, poluição da água, né? Tem uma poluição do ar, né? A gente produz muito, muito lixo, né? Muito mesmo. E a gente não sabe o que fazer com esse lixo, né? Então, esse lixo pode ir para o aterro, pode ir para o incinerador, por exemplo. Se ele vai para um aterro, se não for um bom aterro, ele pode contaminar o solo, né? E aí um solo contaminado contamina a água, né? Os lençóis aquíferos, por exemplo, né? Vão ser contaminados. Então a gente percebe que tudo está muito ligado, né? E a forma como nós vivemos não é uma forma de olhar o mundo e preservar o mundo, né? É uma forma de consumir cada vez mais, né? Eu sou melhor, eu quero trabalhar porque eu quero ter um carro moderno,
Às vezes meu carro tá bom, mas eu quero ter a da última geração. Às vezes a minha roupa tá boa, mas eu quero ter mais 3, eu quero ter mais 4, né? E tudo isso vai impactando o meio ambiente, porque depois, poxa, já tenho 3, esse eu jogo fora, esse eu descarto, né? E é muito complicado, porque a Terra não dá conta disso tudo, né? Então, quando a gente fala na poluição, eu acho que a gente volta sempre nessa questão, né? Porque quando a gente polui o ar, ou polui a água, ou polui o solo, a gente está poluindo por que a gente está poluindo, né? Então, são questões que têm a ver muito com a forma como nós, né? Nós aqui do Ocidente, a nossa forma de pensar, a gente se relaciona com o outro, né? E assim, existe uma forma de a gente entender a preservação ambiental como cuidar do ambiente, mas também tem uma forma crítica, né? É cuidar, mas cuidar do que exatamente, né? Então são questões que a gente teria que, acho que, debater com mais profundidade. Quer complementar, Lúcio? Quero, tem bastante coisa para falar, hein? E pedido para falar pouco. Voltando para a questão da poluição da água e do solo, né? É uma questão bem importante a gente entender, né? Disso tudo que a Mônica falou, da forma como a gente lida com as coisas do nosso meio, né? Então, basicamente, você pega numa cidade grande qualquer, né? O que a gente fez com os nossos rios? Se vocês estiverem acompanhando as Olimpíadas, vocês devem estar vendo lá que um monte de atleta foi lá no triatlo, na prova lá que tinha que nadar no Rio Sena, e eles começaram a passar mal, vômitos, se contaminaram, um monte de doença. Por quê? Porque a gente transformou nossos rios, né? O que o Krenak olha como um membro da família, como algo que precisa ser cuidado e preservado, num grande lixão, né? Que a gente põe o nosso esgoto, que a gente não sabe dar destino para aquilo, a gente simplesmente joga no rio, né? Se a gente trouxer aqui para São Paulo, né? Para a região aqui do Tietê e tal, a gente vai ver, além do esgoto, móvel velho, pneu, carcaça de carro, um monte de coisa, né? Quando teve a crise hídrica em 2014, que a reserva de Cantareira ficou abaixo do seu nível mínimo, o que se via ali, né, na reserva, que a gente usa para beber água, né? De resto de material que não era utilizado, de muitos carros jogados ali, como desova, afim, né? Várias situações. Então a gente olha para aquele bem que é mais elementar para a vida, né? A gente tá, quando os cientistas, né, os físicos, vão olhar para o espaço, procurar novos planetas, eles estão atrás de uma coisa, eles querem saber onde tem água. Porque onde tem água tem vida, pelo menos da forma que a gente conhece. Pode ser que existam outras formas de vida que a gente ainda não conhece. Mas das formas que a gente conhece, precisa de água, né? A gente, quando a mulher passa por uma gestação, ela cria ali uma água salgada no corpo dela para alimentar o bebê e esse bebê poder nascer depois, né? A galinha, quando vai botar o seu ovo para nascer o pintinho, ela pega um pouquinho de água salgada, coloca ali numa caixinha de cálcio e fala, vou fazer vida a partir daqui, né? Então a gente depende da água, a gente pega esse bem mais precioso, mais básico para a vida, não é para a vida humana, é para a vida no geral, para a existência da vida, e a gente transforma isso tudo num lixão. Até tanto que o ser humano é 70% água, né? O ser humano é 70% água. Então a gente pode ficar dias e dias sem comer. A gente fica 2 dias sem beber água, a gente morre. Simples assim, né? Então a forma como a gente lida com a água e com o solo mostra bem a nossa despreocupação com o futuro. E não é o futuro do ponto de vista de um desenvolvimento sustentável, de que tenho que proteger os recursos de agora para explorar no futuro. Não, para a vida como uma existência humana, como uma existência de vários seres, né? Porque tudo depende da água. E o que a gente come depende do solo. Aí a gente joga o lixo que a gente não sabe o que fazer no solo. E a gente joga, queima um monte de combustível fóssil, joga na atmosfera. E aí quando chove, toda essa poluição vem, infiltra pelo solo e a gente acaba levando isso para o dia a dia, né? Isso assim, pensando de forma simples. Tem um estudo que eu tive contato, eu não vou lembrar agora, me veio à cabeça, que analisava as águas que
que abastece a cidade de Campinas. Na época que eu trabalhava lá, eu lembro que a professora achou esse estudo, que falava que as águas já estavam contaminadas em demasia com hormônio feminino sintético. Nossa. Ou seja, a pílula, né, para controlar a menstruação e tal, ela é sintética, então ela não se desfaz. A mulher menstrua, usa o vaso e tal, aí a gente joga isso de qualquer jeito. A questão não é das mulheres, né, de usar o remédio. A questão é que a gente não tem a menor preocupação com isso. Isso vai para a água evapora, volta, fica limpo, a gente bebe e tá lá ainda aqueles hormônios a gente tomando, né? Esse é só um caso, né? Isso pode acontecer com o ferro, com o aço enferrujado do carro, com a borracha do pneu, com todas as partículas que a gente lança e a gente não tem a menor ideia. Isso assim, falando de forma simples. Se a gente for pensar no contexto global, tanto de plástico que a gente joga, né? E aonde ele vai se acumulando, é um negócio de louco. Quando teve aquele caso do submarino que implodiu lá, que o cara estava visitando o Titanic, aí começaram a falar de vários submarinos que existiam, que eram melhores do que aquele, né, que aguentavam bem o tranco e tal. E falaram de um que visitou a Fossa das Marianas, que é o lugar mais profundo no oceano, e quando ele estava lá, ele encontrou um saco de mercado. É o que a gente faz. Nos lugares mais remotos e inexplorados pelo homem, já chegou a produção de lixo humano, entendeu? Então, e a gente não tem ideia disso, e os nossos animais estão comendo plástico, né? Falando da água, né? Então, os nossos peixes, aí os peixes que comem esses peixes estão, e aí o plástico vai se acumulando no corpo, como o mercúrio se acumula no corpo, né? Na cadeia alimentar. E é isso que a gente está fazendo com o nosso ambiente. Então, em pouco tempo, né? Eu estava lembrando do meu pai. Meu pai, ele faleceu com 88 anos, né? Então, isso há menos de 100 anos. Ele nadava no Rio Tietê, ele tomava água do Rio Tietê, ele pescava e ele comia o peixe do Rio Tietê. É aquele rio, quando a gente vai ali na Ayrton Senna, que a gente vê muito poluído, né? Então, e ele contava que quando surgiu a Clarent, na época chamava Fongra. Ele falou, nossa, Mônica, não tinha TV na época dele, então a diversão dele quando chegava em casa era pescar. Ele ia lá com os amigos, pescar o peixinho, levar para minha avó Maria fazer o peixinho. E aí ele falou que teve um dia que ele acordou, disse que o rio era uma camada de peixes mortos, né? Eles amanheceram mortos, e daí ele descobriu que quando ele chamava de Fongra, a atual Clarent, né, tinha feito a primeira descarga no rio. Matou. Então, em menos de 100 anos, né, a gente pegou uma água que era... Meu pai bebia, né, tomava banho, pescava, nisso que agora a gente, né, nem consegue imaginar, né? Então, é muito rápido esse processo, né? É muito rápido. Então, é uma questão complicada. E é interessante que, como do ponto de vista do capital, esse processo, ele é extremamente lucrativo. Porque é fácil da gente pensar, claro, a gente está produzindo coisa, vai vender. Mas não é nisso que eu quero focar, não. Eu quero focar de que a gente vai precisar beber água. E aí, essa água não vai poder ir lá no rio, pegar e tomar como o seu Biocolim fazia, né? A gente vai ter que comprar essa água de algum lugar, né? E aí, mas a água chega na nossa casa, a água tratada, a água da Sabesp é uma das melhores águas do mundo, em termos de limpeza, né, e tal. E aí a gente vai consumir essa água na nossa casa, mas a gente está pagando pelo tratamento dela, né? E aí, se você não tomar água, você morre. Aí qual a ideia brilhante dos magnatas? Vamos privatizar a Sabesp. Aí tudo aquilo que é básico, a pessoa não pode ir no rio porque está contaminado. Ela depende necessariamente da água que eu levo até a torneira dela. E não tem como ela escolher a empresa que ela vai tomar água, a gente privatiza e a gente ganha dinheiro. Pô, assim é fácil. Até Professores, o que vocês acham que pode ser feito para poder reduzir esse excesso? Excesso do quê? Da poluição, da degradação do solo. Olha, tem ideia? A gente precisaria de políticas públicas, nós não temos, porque o que eu percebo é que o capital, ele impera, né? Ele manda. Então, a gente precisaria ter educação ambiental, de fato, né? Eu acho que criar na população, construir, né, coletivamente esse sentimento de urgência em relação à preservação ambiental. Por isso é que ele é um tema que está na educação e que ainda é pouco discutido, na minha opinião.
mas tem que ser construído por nós. Se a gente for esperar que os grandes governos façam alguma coisa, está errado, na minha opinião, né? Mas é muito difícil, né? Isso não é uma coisa fácil. Quando a gente, por exemplo, é professor, a gente acredita na educação, a gente acredita que a educação transforma, né? Mas é uma luta muito grande, né? Mas eu acho que é o caminho, Eu acho que a saída aí é quando a gente parar de olhar para tudo como se tudo fosse mercadoria. A primeira grande saída é essa. Porque qual que é a ideia por trás disso? Né? Voltando para a ideia da Sabesp. Quando que a mercadoria se valoriza? Quando ela falta. Quando ela é escassa. Então a melhor forma que a gente tem para vender água para as pessoas é fazendo com que a água não seja potável em lugar nenhum. Então aí eu transformo a água em mercadoria. Né? Aí eu transformo o solo em mercadoria, porque aí vai ter alguns poucos lugares que vão conseguir produzir alguma coisa, e se você quiser comer uma comida saudável, aí você vai ter que pegar desses lugares específicos, né? Então a gente hoje, por exemplo, né? Você fala assim, eu vou comer o meu alface e o meu tomate porque eu quero ter uma vida saudável. E aí você morre de câncer de intestino porque você está consumindo ao longo da vida muito agrotóxico ali, né? Muito hormônio, né? Porque precisa ficar bonito, precisa ficar volumoso, não pode ter bicho, não sei o quê. Aí se torna cada vez mais raro aquela planta que é natural. Aí aquilo ganha um selo diferente, a gente chama de orgânico, se torna extremamente caro. E aí não vai ser de acesso de todo mundo, como a gente estava falando lá de racismo ambiental, vai ser de acesso daquelas pessoas que têm condição de pagar aquilo. E isso vai ser definido não pelo seu, necessariamente a conta que você tem pela conta que você tem no banco, mas pelo CEP, né? Porque as coisas, os produtos vão atender as regiões onde tem saída. Você pode ser a pessoa mais rica do mundo morando na periferia de Suzano, você nunca vai ter acesso a esse orgânico, provavelmente, né? Porque ele vai ter que atender, pela lei da oferta e da demanda, um grupo que vai consumir aquilo para aquilo gerar liquidez monetária, né, dinheiro para as pessoas que estão envolvidas. Então, o primeiro grande passo, né, é a gente tentar olhar para as coisas que são básicas da vida, não necessariamente como mercadoria, né, mas como um meio de subsistência. Mercadoria a gente pode ter de algumas outras formas, não sei, é uma discussão mais abrangente, né? Mas, sei lá, né? Talvez não considerar comida e água como mercadoria já seria um bom começo. Como foi falado, que a nossa cultura influencia diretamente a forma que a gente enxerga essas coisas, essa forma que a gente, em vez de olhar para preservar, a gente quer olhar para consumir. E a gente vê isso até na questão do acesso. Eu estava assistindo uma reportagem ontem e meu pai estava conversando sobre como as pessoas dessas regiões que estão mais longe do centro, eles têm essa falta de acesso, que foi o que o senhor falou sobre esse acesso às coisas orgânicas. E olha que eles são das regiões que eram geradas essas coisas orgânicas. E as regiões que eram geradas não têm acesso. Imagine a gente que está aqui no meio desse lado do consumismo. Onde lá existem as fazendas, lá onde eles produziam isso, mas produziam para consumo próprio, não para uma realização monetária. E eles não têm acesso a isso, a esse tipo de alimento, tanto que o senhor falou que quando a gente começa a comer muitos desses alimentos que têm agrotóxicos, querendo ou não, a gente vai, com o passar do tempo, adquirir câncer e etc. E essas pessoas que desses lugares eram produzidas essas coisas orgânicas, agora está tendo um aumento desse câncer, dessas doenças que a gente via muito nas pessoal do centro da cidade, que mora nas capitais, e muito menos neles. Mas hoje a gente vê na capital e neles também, porque ninguém mais está tendo acesso. A gente está tendo pouco acesso a esses produtos orgânicos e a produção tem sido cada vez maior. E nisso foi gerada a superpopulação. Com o passar do tempo, que nem a professora falou sobre o pai dela. O pai dela, ele conseguia pescar no Rio Tietê. Hoje eu não vou conseguir pescar no Rio Tietê. E ela falou que esse processo foi muito rápido, e foi rápido graças à superpopulação. Querendo ou não, as pessoas vai haver uma reprodução e vai haver um processo de pessoas. A humanidade aumenta. A gente vê a Índia, a gente vê o Japão, a gente vê a China e até mesmo o Brasil. E segundo a Agência do Brasil, foi levantado um panorama de resíduos
Sólidos de 2022, que indica que 40% dos resíduos coletados no país, cerca de 29,7 milhões de toneladas, seguem para destinos inadequados, que são os lixões. Isso é produzido pela superpopulação. A gente vê na Índia e no Brasil que a gente gera esses resíduos, como foi falado. E em 2010, a taxa de crescimento anual da população do país foi de 0,52, de 2010 somado com 2022, totalizando aproximadamente 203 milhões de habitantes do Brasil, que é mais ou menos o que a gente tem hoje. E como o consumismo intensificado pelo aumento populacional contribui para essa geração de resíduo? Quanto mais pessoas, mais resíduos. É uma fórmula direta, né? É diretamente proporcional. E como isso afeta cada vez mais o meio ambiente? E teria alguma forma, que a senhora falou sobre o incinerador, qual seria uma forma de a gente meio que descartar esse lixo? Isso para as pessoas que estão lá de casa assistindo, os alunos que vão assistir da escola, como seria uma forma deles olharem e falar, pô, eu posso melhorar nisso aqui? Tá. Então, tem muita coisa para falar sobre isso. Primeiro, assim, um cuidado que a gente tem nas perguntas, né? Quando a gente faz as perguntas, porque isso pode indicar uma situação não totalmente verdadeira. Por que eu tô falando isso? Quando você fala assim, a superpopulação está gerando muito lixo, a ideia que a gente pode entender, não a ideia geral, é assim, existem muitas pessoas vivendo no planeta e esse excesso de pessoas está criando muito lixo. Qual que é a grande parte das pessoas dessa população? São os pobres. Então quer dizer que os pobres em quantidade está gerando muito lixo, o que não é uma afirmação totalmente verdadeira. Porque a capacidade de destruição do meio ambiente, ela está diretamente relacionada e potencializada pela capacidade de consumo que a pessoa tem. Então, um rico, né, ele interfere muito mais no meio do que o pobre que está tentando sobreviver, né? Aí você vai falar, mas é muita gente usando muita camisa, né? Pode ser, isso vai gerar um lixo. De fato, não estou falando que não tenha uma relação, mas não é por conta disso. Aqui é uma ideia meio não malthusiana, como se o excesso de pessoas fosse gerar um colapso social, né? Existe uma forma que não sei exatamente como, né? Mas é possível que exista uma distribuição mais igualitária do acesso aos recursos da vida, não necessariamente mediada pelo consumo, né, que garanta a sobrevivência e a vida das pessoas sem necessariamente gerar tanto problema assim. Da pergunta em si, o que é central é o consumismo, isso de fato, né? Nesse sentido dá pra gente pensar assim, porque voltando pro seu Biocolim, se ele tomava refrigerante, Não. uma Coca-Cola, uma cerveja. É que cerveja ainda mantém a tradição da garrafa. Eu posso falar a verdade? Claro. Ele falava que entrava bebida na casa dele no final do ano e no Natal. Era um garrafão de vinho e soda. Daí eles misturavam vinho com a soda. Era assim, você acredita? Então já tinha menos resíduo do que em casa, por exemplo, que a gente toma refrigerante com mais frequência, né? Por quê? Porque, primeiro, provavelmente essas garrafas eram de vidro. Eram de vidro. Então depois elas eram recolhidas e trocadas, né? O vasilhame. Então não tinha um resíduo da embalagem, né? Você ia lá, trocava, pegava a garrafa de Coca-Cola, aí você trocava e aí comprava Coca-Cola. Só que o que acontece isso do ponto de vista do comércio? Faz com que você se planeje. E a pior coisa que existe no comércio é o planejamento do consumo. Porque não dá pra você simplesmente ter uma vontade e falar, eu vou pegar uma Coca-Cola. Putz, esqueci meu vasilhame em casa, então não vou pegar Coca-Cola, eu espero para tomar água quando chegar em casa. Se já tá lá o negócio e ele é descartável, opa, tá aqui, vou pegar e vou matar minha sede, entendeu? Não que Coca-Cola mate a sede, mas pelo menos dá uma saciedade ali, dá uma refrescada, tá? Uma sensação de refrescada, tá? Então, boa parte do problema que a gente tem é voltado pela facilidade do consumo, né?
e quem consome mais, quem tem mais condição, né? E não só isso, né? Em vários outros sentidos. Quem tem mais dinheiro é que vai produzir a fábrica X no lugar Y, que vai jogar o produto ali e tal, não sei o quê. Então tudo isso está relacionado, né? Quem tem mais dinheiro que vai criar uma demanda, né? Então, se não fosse o Steve Jobs e a sua capacidade de vender, provavelmente eu não estaria com meu celular aqui me lembrando de uma parte da entrevista, de uma parte de um assunto que eu gostaria de falar, entendeu? Provavelmente estaria ali num papelzinho anotado, né? Então, as necessidades elas vão sendo criadas, orientadas pelo interesse das pessoas que têm uma visão de que precisa sempre estar ganhando mais, sempre estar lucrando mais, né? Então isso é importante a gente deixar claro. Então facilitar o acesso ao consumo é produzir mais lixo, né? E a nossa sociedade produz o que hoje, basicamente? Lixo. 99% da nossa produção da indústria é para lixo, né? Então as embalagens elas são descartáveis, mas elas não são descartáveis porque elas são fáceis de serem consumidas no meio ambiente. Elas são descartáveis porque elas são fáceis de produzir. Então a gente olha para a produção e fala, isso é descartável, porque é barato e é rápido de fazer. Mas vai demorar 300 anos, não importa, daqui 300 anos eu não vou estar aqui, sabe? Para a natureza assim, caminhar. Isso assim, de estimativa, né? Pode ser que dure milhares de anos e a gente não sabe, né? E esse produto todo vai estar aí. É porque ninguém, há tempos passados, testou e falou, pô, daqui 300 não anos deu tempo. eu vou ver se tá lá. O plástico ele é do início do século passado, né? Então é 100 e poucos anos de produção de plástico que a gente cria esse caos dos microplásticos no planeta aí, né? Daniel tem uma pergunta, né? Sim, professor Lúcio, professora Mônica, conforme foi citado pela professora, excelentíssima professora Mônica, solicitou aí dos alunos ficarem aqui, mas eles estão ali, os alunos do EJA, quarto semestre. Maravilhoso. Entenda a questão, então eu fiz, já tinha pronto, mas eu fiz aí a portabilidade aí de uma questão da aluna Érica, professor Lúcio, professora Mônica, Érica Dantas. Pode falar. Qual a importância da reciclagem para o meio ambiente? É importante, né? A gente sabe que é importante, porque ao reciclar a gente reaproveita, né? A gente está reaproveitando aquele material que seria descartável. Então isso ajuda muito, né? Existem campanhas que fazem isso, né? Mas eu acho que essa não é a grande sacada. A grande sacada realmente é a gente entender se realmente a gente está consumindo aquilo que a gente precisa consumir, né? Eu acho que isso era o melhor para nós e para o meio ambiente, né? Mas isso passa por uma percepção muito diferente daquela que nós temos atualmente. Mas eu sou uma mulher que tem esperança, eu tenho esperança. Quando eu dou aula para os meus alunos, eu sempre tenho esperança e acredito que eles vão aprender. Eu tenho esperança na humanidade, sabe? Então eu acho que meu pai, foi pouco tempo, né? Mas ele não morreu de ter tomado água do Rio Tietê, que não era tratado pela Sabesp. Ele vai morrer com 88 anos, muito mais do que gente que toma água muito bem tratada, né? Então a água da Sabesp, a água do Rio Tietê não matou meu pai, né? Mas eu percebo também que há 200, 300 anos atrás, nós não tínhamos essa preocupação que nós temos com o meio ambiente. Então acho que alguma coisa está sendo gerado e a gente vai precisar para a sobrevivência da espécie. A espécie humana, não estou falando só dos animais, nem das espécies vegetais, a espécie humana, se a gente não parar e repensar algumas questões, eu acho que nós não vamos sobreviver no planeta, né? Tem gente que fala, não, Mônica, imagina. Eu falo, não, eu acho que a nossa espécie humana está em xeque, sim. A gente corre o risco da gente tornar a vida de algumas espécies, inclusive a nossa, inviável no planeta. Então, talvez isso faça a gente repensar algumas questões, né? É muito difícil, porque a gente está lutando contra uma cultura muito complicada, né? Que é a cultura do ter, do poder, né? Mas eu tenho esperança, porque
quando eu olho parte da humanidade, assim, quando eu digo humanidade são os alunos com quem eu trabalho, eu vejo esperança, sabe? Eu vejo pessoas que querem um mundo melhor, que acreditam no mundo melhor. E fazem isso com pequenos gestos, sabe? Gesto de solidariedade no dia a dia, gesto de acolhimento. Então, acho que a gente é capaz, né? A gente vai sofrer um pouco, mas eu acho que a gente é capaz, né? De entender que a gente tem que ter uma outra relação com a gente mesmo e com a natureza. Eu queria ter essa esperança da professora Mônica, acho que a gente caminha para o abismo a passos largos. Mas eu tenho esperança. Sempre tenho. Eu tenho minhas dúvidas cá com a humanidade, né? O ser humano está para ser o primeiro animal que está cavando a própria extinção. Mas o ser humano é bom. Assim, o Jairo, nós temos um professor de biologia que é uma graça, o professor Jairo é meu amigo, né? Há muitos anos, a gente deu aula, nossa, muito tempo já, em outro colégio, nos encontramos aqui, e eu falei, nossa, Jairo, eu preocupada, eu assisti um documentário chamado Uma Verdade Inconveniente, quando ele foi lançado, né? Até o Prêmio Nobel da Paz. Eu contei para os alunos, eu chorei, eu vi a primeira vez, eu chorei. Falei, nossa, eu devo estar cansado, porque quando eu estou cansado eu estou muito sensível. Eu vi a segunda vez, eu vi a terceira vez, eu chorei todas as vezes que eu vi o documentário. Porque você vê a extinção da espécie humana criada pelo próprio homem, né? Então aquilo, assim, me deixava muito agoniado. E eu fui falar com o Jair. Nossa, Jair, será que a gente tem jeito ainda no universo, né? Ele fala assim, sabe, Mônica, a maior parte das pessoas são boas, a maior parte. O problema é que uma pessoa ruim faz um estrago muito grande. Mas a maior parte da população é muito boa, né? Eu acredito nisso, né? Quando eu olho assim onde eu tô, quando eu olho as pessoas que estão junto com a gente no dia a dia, né? São pessoas boas, né? Você percebe isso, né? O problema é que um faz um estrago muito grande, então a gente tem que começar a entender tudo isso. Mas eu tenho esperança, né? O problema é que eu acredito mais na capacidade das poucas que estragam o resto. Sobre a pergunta da Érica, eu já penso um pouco diferente da Mônica, não em termos de ideia, né, de compromisso, mas sobre especificamente a parte da reciclagem, eu penso que é algo para ontem, né? Porque talvez seja a forma da gente começar a olhar para o meio, não de uma forma como um recurso, mas pensar assim, já fizemos um estrago? O estrago já está feito. Vamos manter esse estrago, pelo menos do jeito que está, não estragar mais, entendeu? Segurar. Então, acho que a saída seria um pouco, acho que para ontem a necessidade de reciclagem, mas a necessidade de reciclagem, ela tem que ser vista de forma sistêmica, não de forma individual. Essa coisa que a gente fala, de cada um fazer sua parte, óbvio que cada um tem que fazer sua parte, né? A gente faz nossa parte quando põe o lixo pra rua e o lixeiro vem. Só que não adianta nada o lixeiro vir, pegar o lixo da minha casa e botar no mesmo lugar, entendeu? O que precisaria é tipo, cada um faz sua parte e tal, reciclou, não sei o que, beleza, isso vai para usinas de reciclagem, é separado, plástico vira novo plástico, papel vira novo papel, metal vira novos metais e por aí vai, né? E isso está muito longe de acontecer porque ainda não é necessário. O dia que for necessário e urgente, e isso gerar lucro, isso aí vai ser provavelmente a onda do momento, não vai ser inteligência artificial mais, vai ser a reciclagem de tudo isso que a gente já produziu, né? Então, só para vocês terem uma ideia, existe um dia que é comemorado, entre várias aspas, porque não é um dia a se comemorar, que é o dia de sobrecarga da Terra. E todo ano é marcado esse dia da sobrecarga da Terra. O que é o dia da sobrecarga da Terra? É o dia em que a gente consumiu todos os recursos que a Terra dá conta de se reproduzir dentro de um ano, né? Então, como lembro que eu falei lá, o cara ele vinha com um machado, derrubava uma árvore, até ele voltar naquele lugar, a árvore estava grande. Então, existe uma quantidade, né, pensando no meio ambiente como um recurso ainda, né, com todos os poréns que a gente tem que pensar assim, tem uma capacidade que a Terra tem de se regenerar, mesmo retirando seus recursos, né? Então, tem uma quantidade máxima de recursos que a gente pode tirar e ainda assim a Terra não entrar em colapso. Esse dia, ele vem sendo anualmente antecipado. Só durante a pandemia que ele foi adiado,
né? Porque a gente consumiu um pouco menos, mas depois ele já foi acelerado. E a gente acabou de passar, dia 1º de agosto, foi o dia de sobrecarga da Terra. Ou seja, toda a capacidade que a Terra tem de regenerar dos recursos que a gente tira, até o dia 1º de agosto, beleza. Se a gente não produzir nada de 1º de agosto até 31 de dezembro, a Terra vai sobreviver. O que vai acontecer? A gente vai parar de produzir nesse tempo? A gente vai produzir mais. Então a gente vai entrar num estado que a gente vai ficar devendo terra para a Terra se regenerar. Porque é isso, toda a questão ambiental, ela passa pela condição social, né? Então, por isso que não basta só cada um fazer sua parte, né? A gente precisa pensar na sociedade de uma forma geral, de que ela seja sustentável do ponto de vista social, do ponto de vista econômico e do ponto de vista ambiental. E o econômico não é em relação às pessoas poderem ganhar dinheiro, mas ela se sustentar com a materialidade que as pessoas têm para sobreviver, né? Porque o que adianta eu colocar lá o lixinho esperando o lixeiro, aí vem uma pessoa em necessidade, em situação de vulnerabilidade, né? Mostrando o nosso pior lado, porque se a gente consegue construir na sociedade membros que não conseguem ter acesso à comida, né? A gente chegou no fundo do poço. É bem que nem eu falei, não dá para saber o que está acontecendo, não sei por que eles fazem aquilo. Eu não tenho tempo de me separar, por causa de pegar o lixo. Mas a situação que eu estou falando, eu não estou criticando as pessoas que fazem isso. Eu estou criticando o fato de terem pessoas que precisam passar por isso, entendeu? Essa é a situação que é o fim da humanidade, entendeu? É o fato de pessoas terem que pegar, literalmente, o resto dos outros para tentarem sobreviver. Então, eu acredito que a questão ambiental, ela não pode nunca ser analisada fora de uma questão social. A gente está se encaminhando para o final, o tempo passou. E antes de finalizar, eu queria que cada um dos professores pudesse, não vou falar definir uma palavra, porque é resumir um assunto muito extenso e muito abrangente no algo que não vai poder definir isso. Mas algo que as pessoas que estão nos assistindo, seja de casa, seja da escola, espero que o pessoal do IFE assista, possa entender o porquê é tão importante esse assunto, entender porquê isso pode talvez mudar alguma coisa no nosso futuro e como vocês definiriam isso para essas pessoas. Quer falar, Lúcio? Tô tentando sintetizar. Vamos dizer que a pessoa não assistiu o podcast e pulou tudo pro final. Pulou tudo pro final? Olha, eu acho que da minha parte, assim, de tudo que a gente conversou, que a gente pode deixar marcado, é essa questão que a gente está falando agora no final. A questão ambiental, ela não é uma questão que está apartada da gente, ela é uma questão social antes de tudo, e a gente só vai conseguir uma solução para a forma como a gente lida com o meio ambiente quando a gente encontrar uma forma de lidar da relação que a gente lida entre as pessoas de uma forma saudável e que não seja através da exploração, né? Porque é sempre que a gente coloca a nossa necessidade, né, a nossa necessidade material, que ela tem que vir à custa da exploração do outro, a gente olha para tudo que é ao nosso redor, seja pessoas, seja animais, seja plantas, seja a cidade que eu moro, como um produto. E a partir do momento que tudo passa a ser produto, nada mais tem valor. Então eu posso consumir tudo e fazer daquilo um meio de enriquecimento. Talvez se a gente conseguir olhar para a sociedade, para nossas relações humanas, para nossa relação com o meio, de uma forma que não seja mediado pelo lucro e pela mercadoria, talvez a gente consiga entender uma sociedade que seja sustentável do ponto de vista social, econômico e ambiental. Quando você falou, me veio imagem, sabe, a imagem do nosso planeta, sabe, a imagem da Terra, né?
E assim, e me veio um sentimento de que ela doa tanto pra gente, né? Então, assim, Deus ser acalentado por esse planeta, né? Por esse planeta ter abençoado a gente, por a gente estar aqui, ele dá tanto, né? Ele dá o ar, ele dá a terra, ele dá a água. Então, que a gente consiga perceber isso, que a gente tenha a sensibilidade para entender o quanto esse planeta é generoso com a gente, sabe? E que a gente mereça estar vivo nele, sabe? Foi esse sentimento que eu tive. Acho que a nossa discussão passa por essas questões que o Lúcio falou, né? Que são questões muito importantes. Mas eu acredito muito naquilo que a gente... Como é que eu vou dizer? Na forma como nós acabamos nos relacionando com as coisas, sabe? Então, a forma como a gente se relaciona com o outro, a forma como a gente se relaciona com o planeta, a gente tem que mudar essa percepção para uma percepção mais acolhedora. Muito bom. Pessoal, acho que depois desses minutos de podcast a gente tem um bom resumo do que é esse lance do meio ambiente, da sustentabilidade, como os seres humanos deveriam reagir a isso, como a gente poderia mudar certas coisas e, assim como os professores definiram, eu acho que eu definiria isso como educação. Eu acho que a educação poderia mudar muita coisa, acho que uma educação de qualidade, o conhecimento, a gente entender sobre esse assunto, e é por isso que esse podcast surgiu. O EducaPod veio para trazer mais conhecimento, trazer mais formas de pensar. Eu acho que quando o ser humano para, senta e pensa, a gente descobre coisas que a gente nem imaginava. E acabamos o nosso podcast. Espero que todos vocês tenham gostado, que todos vocês tenham aprendido, que tenha sido uns minutos muito especiais para vocês, assim como foi para mim. E eu queria que todo mundo mesmo que estivesse assistindo pudesse compartilhar, pudesse curtir, pudesse se inscrever no nosso canal e seguir a gente lá no Instagram, que é o @radio_federal @IFSP. E vai estar no nosso canal do YouTube, vai estar na descrição do nosso Instagram, vai estar no Twitter, no Facebook, qualquer rede social que existir, a gente vai estar postando. E é isso. Espero que todos tenham gostado e tenham um bom dia, uma boa tarde ou uma boa noite. Obrigada.